Aviso: este episódio contém temas sensíveis envolvendo tortura e agressão física, que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Então, eu tenho uma amiga que ela foi paciente do CAPS-AD e hoje ela está internada no Hospital Campo Limpo. Aí eu estou muito preocupada com ela. Aí eu fui lá conversar com a família, dar um apoio, né? E aí eu fiquei conversando com eles, eu acabei descobrindo que ela toma as medicações sozinha, né? Que ninguém administra as medicações para ela. Quais os riscos que ele tem de tentar contra a própria vida? Eu não sei te responder isso, né? Eu gostaria de conhecer essa pessoa de uma maneira mais profunda, mais direta. Mas eu queria te falar uma coisa interessante. Essa ideia de você estar ligada a uma outra pessoa, né? Com preocupações em relação a ela, com intervenções, inclusive falar com a família, etc., ela é a essência do movimento da luta antimanicomial, é a essência da saúde mental. Quando a gente, entre os iguais, horizontalmente, a gente começa a se preocupar e agir, os iguais se cuidando, os iguais se protegendo. Eu acho que isso é fundamental no processo da saúde mental. Olá, esse é o CAPScast do Gato Preto, o podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Ciclista e, como quase todos que você vai ouvir aqui, é uma invenção. E eu sou a Costureira. Esse episódio complementa o episódio anterior. Se você não ouviu o episódio Cocaína, Rap, Raps e as escolhas possíveis, pode voltar lá e escutá-lo primeiro. Ou pode continuar aqui e ouvir lá depois. Você que sabe. Pode até parecer que foi planejado, mas a verdade é que a história que você vai ouvir aqui foi gravada totalmente por acaso. A Felícia... Eu? Isso, a Felícia estava entrevistando a Costureira. A gente estava pensando em um episódio sobre depressão ou antidepressivos, mas ainda sem um foco muito definido. Esse episódio da depressão logo tá no ar. Não perca! Faltava meia hora para acabar nosso horário. Sentado quietinho no canto da sala estava um visitante trazido pela Sol. Oiê! O jogador estava operando o computador e... Se você quer dar um depoimento. Eu não posso tomar antidepressivo, né? Porque eu não sou bipolar. Aí ele ativa a minha mania, não sei o que é. Vem aqui, ó, senta aqui. Ali? Melhor coisa. O comecinho foi um pouco atrapalhado. Esquecemos disso. Não, sem ser seu nome. Tem que ser sem ser seu nome. Sem ser meu nome? Pode ser Camaleão. Eu posso contar minha trajetória desde que eu descobri a bipolaridade. Conta um pouquinho assim. Você tem quantos anos? Tá bom. Você tem que falar quantos anos, o que você faz. Mas aí você vai... O Tico e o Teco estão brigando aqui dentro. Eles estão se batendo. Tá bom. Quiser mudar um pouco, temos um companheiro novo aqui hoje. Mas você veio pra ficar? Não. Por que não? É só hoje? É porque o meu CAPS é lá onde eu faço... É lá perto da Vila Prudente. Ah, você já tá no Vai carro? pra lá, Então podemos considerar que é só uma visita, né? Mas a gente conseguiu começar. Temos um convidado especial hoje, o Camaleão. Camaleão, se apresente para a gente, por favor. Oi, meu nome é Camaleão, tenho 23 anos de idade. Atualmente estou cursando faculdade de análise de desenvolvimento de sistema. E já fiz um curso de gastronomia de 1 ano e meio. Já tive internado. Foi aí que a conversa mudou de rumo. Conta um pouquinho do seu tratamento. Como você descobriu o que aconteceu? Então, eu tinha... O meu foi surto, o meu primeiro surto foi por conta de droga também, né? E aí foi a relação conjunta, né? Eu descobri, ao mesmo tempo que eu descobri que eu tinha uma questão biológica, eu também tinha esse problema de ficar fora da realidade, porque na primeira vez, foi com 19 anos, eu surtei por conta de droga, tomei LSD, né? E aí, pensava que tava no inferno, tava tudo pegando fogo, meu corpo tava pegando fogo, aí eu tirei a roupa inteira e saí correndo pra lá no bairro da minha
onde eu moro. Aí foi... Eu quase morri por causa de um caminhoneiro querer me matar, né? Porque eu tava fazendo isso, aí eu fui internado. Eu fiquei 3 meses numa clínica terapêutica. Até aí, normal, né? Mas normal não de um jeito bom. Só que... Aí eu comecei a tomar os outros remédios que não tinha nada a ver e tava surtado lá na clínica, né? Aí eu continuei... Eu tomava cetralina, eu acho, não sei. Eu tomava os remédios pra antidepressivo e pra antipsicótico. Não lembro o que eu tomava, às vezes era Danoninho que os caras davam só pra eu capotar, parar de encher o saco. E aí apanhei também, e aí foi foda essa clínica aí. Mas você apanhou de funcionário? De funcionário. Dos funcionários, por que isso? Por que é isso? Porque eu era muito provocativo, né? Eu provocava e queria ir embora, e falava que ia fugir. Aí os caras me prenderam num quarto e começaram a me bater. Bater mesmo? Eles pegaram... E bateu, pisaram na minha cabeça. Apanhei. Como foi isso pra você? Como você viu? Ah, foi muita frustração, assim. Porque era muita... Os caras era um ambiente muito humilhador, sabe? Não era um ambiente acolhedor, que nem é o CAPS. Não é que nem uma... Tipo, minha família, eu comia, tipo, salsicha, torta de ovo, só que eu não queria comer de jeito nenhum, não gostava nem um pouco. Aí o pão era com banha, era tudo ruim, velho. Aí tinha goteira no quarto, era um quarto desse tamanho aqui, mais ou menos, era 8 pessoas. Aí, nossa, era ronco, peido e... Gente falando à noite. Gente falando à noite, e a gente ficava andando pra um lado e pro outro. Não era um sistema meio estranho esse né? Imediatamente lembrei de algo que havia lido, o relatório da Inspeção Nacional das Comunidades Terapêuticas. As inspeções foram feitas em 2017 e foram conduzidas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Federal de Psicologia. Vamos lá rapidamente. Eu sou psicólogo de formação, tenho militado na luta antimanicomial já há algumas 2 décadas já, na condição de presidente do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, na condição também de presidente que fui do Conselho Federal de Psicologia de 17 a 19, e atualmente estou na associação, na Abrasa, Associação Brasileira de Saúde Mental, e então, portanto, envolvido aí com a discussão de direitos humanos e saúde mental também. Esse é o Rogério Giannini. Ele era o presidente do Conselho Federal de Psicologia na época das inspeções e até participou delas. Quem conversou com ele foi o paulistano. Antes de mais nada, explica pra gente, comunidades terapêuticas e clínicas de recuperação são a mesma coisa? Talvez elas tenham o mesmo efeito, elas têm uma mesma lógica, que é a lógica da internação, digamos assim, da segregação da pessoa do seu meio, né, e não fora do seu território, fora das suas relações sociais. Né? Ambas pegam, digamos, uma ideia de isolamento desse sujeito que está, digamos assim, com algum problema no seu uso de substâncias psicoativas. As comunidades terapêuticas, elas sempre procuraram fugir da ideia de clínica, justamente porque elas queriam ficar sem a necessidade de ter um corpo técnico, de ter um médico, de ter uma psicóloga, de ter um outro profissional, digamos assim, da área da saúde, da área médica e da área da saúde, né? Peraí, ciclista. Eu achava que uma comunidade terapêutica era um serviço de saúde. Não, não é. Para não se submeter às normas sanitárias e regulatórias, para não precisar de psicólogos, médicos, enfermeiros, etc., as CTs, vou chamar assim, tá? São consideradas serviços de acolhimento. Existe até uma lei, a Lei número 13.840 de 2019, que proíbe a internação em comunidades terapêuticas. Oi? Como assim? As ditas comunidades terapêuticas acolhedoras não são serviços de saúde e não fazem internação, fazem acolhimento temporário. São consideradas moradias temporárias. Nossa, não tem terapia, medicação, nada? O Camaleão contou que medicação tinha. Eu fiquei também em depressão profunda.
Eu fiquei 7 meses no meu quarto sem querer sair do quarto nem pra comer. Aí, por conta de tudo que tinha rolado também na clínica, ter sido muito humilhado e tal, tava muito envergonhado, sabe? Tava muito sem perspectiva. Então, quando eu falei, a clínica ficava falando, os médicos que tinham lá. Não tinha médico? Não, tinha só um psiquiatra, mas não era dentro da clínica. Como é que era? Como é que funcionava isso? Era tipo o próprio coordenador era um ex-adicto que passou na clínica, entende? Tipo, os cozinheiros era o próprio adicto que tava lá sendo internado. Até os caras que estavam construindo mais chalés pra ter mais gente, pra ficar lá. Era próprio... Eu trabalhei na obra lá. Nossa, quem passava remédio pra você? Era um enfermeiro, né? Não sei se... Quanto que era... Você viu o médico alguma vez? Você conversou com o médico alguma vez? Uma vez. Que eu fiquei 3 meses, eu conversei uma vez com o médico. 3 meses? Uma vez. É. Mas ele passava o mesmo remédio pra todo mundo, entendeu? Tipo, não era algo... Era tipo estudar caso por caso. Tipo, os mesmos caras que tinham entrado lá pela primeira vez lá, eles estavam tomando a mesma coisa que eu. Eu falei, por quê? Tá todo mundo tomando... E aí tinha o Danoninho, que a gente chama de Danoninho, né? Quando alguém saía dos trilhos. Aí o cara ficava 5, 6 dias só cambaleando de tanto remédio que ficava dopando o cara. Como é que é? Danoninho, conta melhor. Não, tipo, o cara aprontou lá, tipo, queria sair, queria fazer alguma coisa. Aí o cara ficava... Aí os caras davam tanto remédio pro cara, que era uma mistura de remédio, que era coquetel, né? Aí o cara ficava cambaleando. Ficava se mijando. Na gíria vocês chamavam isso de Danoninho? É. Mas não vinha com Danoninho, era só um comprimido mesmo, que eles... Era uma mistura. Era macerado. Era macerado, mas misturado. Coisa pra dar pra você, Pra parecer que era... Dava lá a mistura mesmo. Você Dava mistura, é. Dava uma mistura de remédios, não sei o que era exatamente. Porque eu tomei uma vez, eu fiquei MMG. Mas e a família? Não sabia de nada? Deixava essas coisas acontecerem? Calma que você vai entender. Vamos voltar à conversa com o Rogério. E o que motivou a realização da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas em 2017 e 2018? Há uma antiga preocupação, antiga, eu digo já de algumas décadas, do campo da psicologia em relação à saúde mental de modo geral, com uma perspectiva não manicomial ou antimanicomial, né, antissegregadora. E nos chegavam o tempo todo notícias, e nos chegam, né, até hoje, notícias da existência desses espaços e desses espaços como espaços violadores de direitos. Então, na época, o Conselho pensava, né, que tinha que ter uma ação muito forte, muito direta de enfrentamento a isso, e a forma que a gente encontrou foi a elaboração dessa inspeção, né, essa inspeção para servir como denúncia mesmo e como um objeto de análise do que acontecia nessas comunidades terapêuticas. Como é que essas inspeções foram feitas? Essas 3 parcerias principais, elas tiveram também uma rede de parcerias no território nacional, né? Com o Ministério Público de outros estados, com conselhos regionais de psicologia, enfim, teve uma organização muito ampla, porque ela foi feita em 28 instituições, em 11 estados mais o Distrito Federal, então 12 unidades da federação, né? E nas 5 regiões do Brasil. Então ela demandou bastante organização, bastante elaboração de um protocolo que unificasse todas essas inspeções, né? Porque elas foram feitas todas de uma vez, no mês de outubro de 2017, todas de uma vez, e com esses dados a gente trabalhou de uma maneira muito intensa, enfim, até a construção do relatório final, e esse relatório final foi apresentado em maio de 2018. E o que foi encontrado nessas inspeções? Olha, toda sorte de violações de direitos. A primeira coisa que a gente descobriu é que a regra é que elas eram isoladas, territorialmente isoladas. Elas ficavam geralmente nas periferias de grandes cidades, ficavam em cidades de pequeno porte, geralmente em lugares afastados, né? Porque a ideia é realmente o isolamento, né?
muitas com baixíssima, digamos assim, condições físicas de operação mesmo, né, bastante precárias. Os quartos pareciam mais celas, né, no sentido de prisão mesmo. Grande parte das comunidades terapêuticas visitadas tem o isolamento ou a restrição do convívio social como eixo central do suposto tratamento oferecido. As vistorias a esses estabelecimentos identificaram que a configuração das comunidades terapêuticas como locais de isolamento passa por um conjunto de práticas e características que, individual e conjuntamente, trazem restrições à livre circulação e ao contato com o mundo exterior. Entre elas está a própria instalação em locais de difícil acesso e com a presença de muros, grades e portões, em alguns casos também de vigilantes. É marca da maioria das instituições visitadas o impedimento à livre saída do estabelecimento e muitas recorrem à punição em caso de tentativa de fuga. Em algumas comunidades também foi constatada a prática de retenção de documentos e pertences de usuários, assim como de cartões bancários ou para o acesso a benefícios previdenciários. E o tratamento, digamos assim, o cuidado, não era nem um tratamento nem um cuidado, né? Basicamente feito através de uma ideia da abstinência, né? Então, longe da redução de danos, enfim, essa ideia da abstinência é uma ideia muito forte, uma certa concepção de sujeito, que é um sujeito, digamos assim, que ele é fraco moralmente, ele tem uma espécie de uma doença da alma, né? Então, portanto, ele precisa ele é incapaz de se dirigir a sua vida sozinho. Então, a comunidade, ela sempre pensa assim, ele precisa de religião, então, de uma doutrinação religiosa intensa, e ele precisa de isolamento. Em 16 dos locais inspecionados foram identificadas práticas de castigo e punição a internos. Essas sanções variam entre a obrigatoriedade de execução de tarefas repetitivas, o aumento da laborterapia, a perda de refeições e a violência física. Também foram identificadas práticas como isolamento por longos períodos, privação de sono, suspensão de alimentação e uso irregular de contenção mecânica, amarras, ou química, medicamentos. Todas elas podem ser caracterizadas como práticas de tortura e tratamento cruel ou degradante, de acordo com a legislação brasileira. O índice, digamos, de resolutividade do problema é muito pequeno. O que a gente vê mais de comum é pessoas que migravam de uma comunidade terapêutica a outra, né? Mas desse jeito, como é que vai resolver alguma coisa? Bem que o Camaleão contou que saiu mal de lá. E, até a aceitação também que eu era bipolar, porque na clínica falavam que eu era só um adicto. Adicto é uma pessoa que tem problema com droga, né? Aí só a única coisa que falava era isso, que eu não tinha nenhum problema mental, só tinha nenhum transtorno mental, nada mental, só tinha problema com droga. E aí, por eu ter usado droga, mas aí, quando eu saí da clínica, eu ainda tinha muita energia, eu ficava muito elétrico, ficava com muitos pensamentos desenfreados, ficava ríspido com os meus pais, com as pessoas. Eu queria sempre ter minhas vontades acima de todo mundo, sabe? É muito descontrolado, cara. E aí isso aí me fez muito mal, porque aí, por eu achar que eu era dono da verdade, ainda com muita teimosia, eu tinha 20 anos, aí eu recaí, eu usei maconha, né? Aí que eu surtei, fiquei pirado de novo. Nossa. Mas não para por aí não. Esse lance das CTs virou uma indústria e os usuários são explorados de várias maneiras. Então tem esse componente que eu estava lembrando que me chamou muito a atenção, é que também os monitores dessas comunidades, chamadas comunidades terapêuticas, eu vou dizer, eu sempre tento chamar das comunidades terapêuticas porque elas não são nem comunidades e nem são terapêuticas, né? Mas adquirir esse nome, digamos assim, gera bastante confusão. A regra desses monitores é que eles tinham sido ex-internos das comunidades terapêuticas. Então, é tão forte o processo de institucionalização que, de alguma forma, esse usuário inicial acaba virando depois um monitor de alguma comunidade, da própria comunidade terapêutica ou de uma outra comunidade terapêutica.
O que eles chamam de tratamento não é um tratamento, né? É doutrinação religiosa, contrária, inclusive, muitas vezes a própria crença dessa pessoa, é uma sobreposição de crenças, né? Uma ideia de que eles chamam muito de laborterapia, que não é laborterapia, né? Mas assim, é um trabalho forçado. Então, o custo de funcionamento da comunidade terapêutica é muito baixo, porque os próprios internos fazem a limpeza, fazem a comida, fazem a manutenção da comunidade terapêutica, e a gente viu em muitos casos de outros lugares, assim, a gente ouviu relatos de pessoas que eram transportadas para uma outra área para fazer obras na casa do dono da comunidade terapêutica, né? Um cara que agrediu lá o cara, porque o coordenador às vezes ia pra cima, e os outros iam pra cima também. E aí tinha os seguranças, que eram próprios internos, porque aí tipo, os caras davam regalia. Final de semana o cara comia uma pizza, comia hambúrguer. Quer dizer, se você se comportava direitinho lá dentro, você ganhava... Você ganhava uma reputação, aí tipo, você podia ficar na cozinha, aí você comia mais dos caras. E se saísse da linha... Aí... Ao contrário, né? Aí você ficava até mais tempo, porque sua família... Aí eu falava isso pra minha família, eles falavam que eu tava mentindo, e minha família não confiava mais em mim. A gente viu muita coisa de contenção química e contenção física, castigos mesmo, assim, né? A pessoa ficava trancada no quarto, assim, direito a sol, a gente chama de contenção química, o uso de psicoativos, né? De remédios, Aldol e outras medicações que dopavam a pessoa. Então a pessoa que era mais arisca, que tinha tentado fugir, que é um outro conceito, né? Quer dizer assim, a comunidade, as pessoas estão aqui voluntariamente, mas elas eram proibidas de sair. Então, evidentemente que não era voluntário, né? A pessoa ficava isolada da família, então a gente viu muita gente reclamando de que o próprio usuário da comunidade dizia assim, eles fizeram uma espécie de lavagem cerebral da minha família. Então eles contam histórias de mim, que eu estou tendo tais e tais comportamentos. Então eles assustam a família para a família continuar deixando a pessoa na comunidade terapêutica. E quando a pessoa reclama de maus tratos, as pessoas dizem, não, ele está reclamando, mas ele é injusto, faz parte do quadro digamos assim, psicológico dele, essas reclamações. Enfim, um relatório aponta uma quantidade bastante terrível de violações sistemáticas de direitos humanos das pessoas nessas comunidades terapêuticas. Agora eu entendi porque as famílias não fazem nada. Basicamente, a equipe da CT diz à família que é tudo mentira, manipulação para sair de lá. E quando que seus pais descobriram que a clínica era assim, desse jeito? Assim? Só depois de um tempo que eu falei, aí eu falei para eles que, mano, era nada a ver o que eles falaram. Aí que eu comecei para psiquiatria, né? Aí eu tenho internações só em psiquiatria. O Rogério contou que uma das CTs que ele visitou era para menores de idade. Eu fiz inspeção em 2 comunidades terapêuticas e uma delas era uma comunidade de crianças menores de idade, entre 13 e 17 anos. E eram crianças, por exemplo, que estavam privadas do seu ano letivo. Uma coisa impressionante. A criança tinha uma ordem judicial, né, indicando, já colocando-a na comunidade terapêutica. E ela, nesse período que ela ficava internada, ela perdia o ano letivo. Então, assim, completamente contrário ao que o ECA diz. E eram pessoas que eram jovens, crianças, adolescentes, que tinham ou cometido pequenos furtos, muitas vezes ligados à questão de uso de drogas ou não, enfim, ou tinha fumado um cigarro de maconha, os pais tinham visto, qualquer coisa assim, e o juiz acabava dando a internação desse jovem, que perdia a aula, perdia o ano letivo, um negócio completamente absurdo. São os horrores do manicômio num lugar menor, mas é o mesmo horror, né? É como se você pegasse um grande manicômio e cortasse em pedacinhos de 20, 30 pessoas, mas continua sendo um manicômio. E o próprio Camaleão foi se rendendo ao esquema da CT. Eu fico imaginando que eles devem considerar isso um sucesso terapêutico. Aí depois, quando eu
parei, depois de um mês, assim, eu percebi que eu não tava dando nem nada o movimento que eu tava fazendo, eu parei. Aí que eu fui trabalhar na obra com um cara lá, ajudante pedreiro. Quando você tira a pessoa do seu locus, né, do seu território, do seu convívio, de alguma forma você desautoriza ela como sujeito da sua própria razão, né? Você, olha, o que ele fala... Isso é muito comum, é sempre assim, quando criança sofre abuso, diz assim, não, mas ele é uma criança, deve ter inventado. Tem sempre essa lógica de que esse outro, ele perde, digamos assim, o seu status de integridade, né? Então, assim, ele é doido, ou ele é drogado, então, assim, drogado, doido, maluco, louco, vira uma coisa que impede a comunicação entre as pessoas. É como se ele caísse num descrédito. E isso é uma grande mola e um grande facilitador das violências, né? Porque eu sofro a violência e eu não posso falar sobre mim mesmo. Eu estou desautorizado a contar sobre mim mesmo. Quais foram as consequências da publicação deste relatório e que medidas concretas foram tomadas? A consequência foi, na época, um aquecimento muito grande do debate sobre comunidades terapêuticas. As associações ligadas às comunidades terapêuticas, né, as suas federações, confederações, enfim, os seus órgãos de representação, se insurgiram de uma maneira muito gritante contra a gente, né, contra o relatório. E, ao mesmo tempo, a gente, digamos assim, aumentou muito a solidariedade a essa iniciativa, a defesa dessa iniciativa. Eu acho que isso aprofundou o debate. O ano é um ano muito ruim para a gente, né? Estávamos no governo conservador que tirava recursos da saúde, etc., etc. Se voltava, digamos assim, a essas ideias mais que a gente já achava mais antigas ou mais atrasadas, né? Do manicômio, etc., retomam com força. E também foram anos que aumentou muito, não só o debate, mas aumentou a incidência, mas aumentou muito a visibilidade, uma visibilidade negativa, né? Sobre cracolândias, sobre população de rua, etc., etc. Então, gerando o que a gente chama assim, de um certo terror social, né? Que mobiliza as pessoas a terem medo dessas coisas, como se tivesse algo vai acontecer comigo também, etc., etc. Então a criação desse terror social tem sido uma arma muito eficaz de criar um certo consenso na sociedade de que precisa isolar essas pessoas, etc., etc. Mas a conjuntura social em geral, política do Brasil era bastante negativa, né? Logo em seguida nós tivemos 4 anos de um governo do modelo que a gente teve, enfim, em que essas coisas só pioraram, né? Eu não faço mais parte do Conselho Federal de Psicologia, como presidente, como membro do Conselho, mas eu fui convidado pelo Conselho Federal de Psicologia a compor uma comissão de direitos humanos ligados ao Conselho Federal de Psicologia. E uma das coisas que esse conselho, esse grupo, esse coletivo, que é a Comissão de Direitos Humanos do CFP, decidiu que nós vamos, no ano que vem, fazer uma nova inspeção. A gente está escolhendo ainda se é só comunidades terapêuticas, se pega outras instituições asilares, né? E aí são muitas dos hospitais psiquiátricos ainda existentes, os manicômios judiciários, mas também prisões, ou seja, você tem uma série de instituições de privação de liberdade, né? De institucionalização de sujeitos, mereceriam, digamos, serem olhadas, terem uma lente para olhar. Apesar de todas as denúncias, estima-se que nos 4 anos do governo anterior, mais de 5.000 comunidades terapêuticas foram abertas e geraram um custo de quase R$1 bilhão. Então, baseado nisso, 2 perguntas. O que levou a um investimento tão alto nesse tipo de serviço? E qual seria o impacto se esse dinheiro fosse investido na rede de atenção psicossocial? Tem ainda, infelizmente, um grande consenso na sociedade, esse consenso construído, como eu disse, pelo medo social, né? Cria-se um medo social, e esse medo social colabora para uma certa ideia de que
essas pessoas precisam ser tratadas desse jeito. As pessoas ainda não enxergam as redes dos CAPs, os consultórios de rua, os consultórios na rua, como alternativa de fato que possa, no território, cuidar dessas pessoas. Eu vou fazer uma análise do que são as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, elas só secundariamente, elas só ligeiramente têm como alvo a questão do cuidado sobre pessoas em relação a pessoas que fazem usos abusivos ou usos inadequados ou qualquer uso estranho de substâncias psicoativas. O que eu estou dizendo com isso? Então a comunidade terapêutica não é para drogados? É como se fosse a desculpa da comunidade terapêutica ser para drogados, porque a comunidade terapêutica, na verdade, é um dispositivo de controle civil das populações. É como se, assim, a ordem econômica do capitalismo neoliberal, ultraliberal, agressivo, criador de injustiças sociais, criador de marginalização de pessoas que ficam à margem dessa sociedade mesmo, gera com isso as iniquidades sociais, né? Gera moradores de rua, gera pobreza extrema, gera uma série de condições, e aí nesse processo gera-se violência, etc, etc. E essas populações, elas precisam ser, pensando com a cabeça da ordem, né? Da ordem capitalista, assim, essas populações precisam ser contidas, essas populações precisam ser controladas. E é por isso que as comunidades terapêuticas se multiplicam. Porque elas não se multiplicam porque o cuidado que elas prestam de alguma forma funciona. Ninguém nem está preocupado se funciona ou não. O que as comunidades terapêuticas fazem é isolar pessoas que estão sendo mal vistas pela sociedade. O que nós vimos nesses últimos anos? Desinvestimento em saúde, né? Menos investimento em saúde. A PEC da morte tirou milhões do SUS, do SUAS e de Bolsa Família, ou seja, você desmonta as políticas públicas que garantem direitos, geram essa marginalização de milhões de pessoas, mais pobreza, etc, etc. Gera com isso as mazelas sociais em moradores de rua, cracolândios, etc, etc. Se amplifica isso na mídia, fazendo terror social, e justifica internar mais gente. Então, vira um círculo vicioso de criação de iniquidades sociais, de criação de terror social, e aí abre-se mais comunidades terapêuticas. É claro que essas cifras que você colocou seriam muito bem-vindas se fossem direcionadas para essa rede territorial de assistência, né? Para as RAPs, para os CAPs, para outras modalidades de intervenção, né? como os consultórios na rua, como as residências terapêuticas. A forma de cuidado dessa questão no nosso campo, né? No campo dos direitos humanos, da saúde mental antimanicomial, ela tá colocada e ela tem grande grau de eficiência e de eficácia, né? Como a redução de danos, como uma política que não abre mão, né, necessariamente da abstinência, mas ela oferece um outro leque de possibilidades de atuação, enfim. E, de fato, quando se aplica recursos nessa rede territorial, né, dos CAPs, da RAPs e de outros instrumentos e dispositivos de cuidado e tratamento, tem muito bom impacto e tem muita, digamos assim, muita efetividade nos resultados. Mas nós não estamos disputando no campo racional, né? O que é melhor, o que é pior, vamos fazer um estudo, não é isso. O que existe é uma disputa política e ideológica profunda na sociedade do que modelo de sociedade você quer. Um modelo amplo, inclusivo, distribuidor de direitos, de renda, etc. Ou um modelo asfixiante da sociedade, excludente, opressor, marginalizador, etc. Então, acho que tem um grande debate na sociedade que ele não se dá nesses termos. O governo atual chegou a criar o Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, que foi renomeado para Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas, por pressão da opinião pública. Aqui no estado de São Paulo, o governo estadual patrocina uma onda de repressão violenta em cenas abertas do uso de drogas.
Como você vê os rumos da política para álcool e outras drogas no momento atual? Eu sou pessimista por um lado e otimista por outro. Um pouco do meu pessimismo é que ainda a gente está lidando com coisas muito básicas. Quando a gente vê o grau de violência, como são tratadas as populações de rua, nas cenas de uso, nas chamadas cracolândias, etc., é de desanimar, né? Porque a gente não vê uma reação da sociedade nem de penalização fosse básica, assim, né? As pessoas é como se essas questões não comovessem mais ninguém. Então isso me deixa sempre muito angustiado, assim. E ao contrário, né? Essas cenas de horror vão gerando muitas vezes essa necessidade, digamos, esse medo social, esse terror social. Então precisa isolar mesmo, precisa tratar forçadamente, etc. Então eu acho que a gente vive muito sobre essa égide. Agora, mudamos de governo, teve isso que você pontuou aí, né? Que foi essa criação desse departamento, etc. Fora da saúde, né? No Ministério do Desenvolvimento Social, o que expressa ainda uma certa correlação de forças. As comunidades terapêuticas têm força no Brasil, né? Elas se organizam, elas têm expressão política, têm expressão política no Congresso. Eu fui um dos que bati nisso, né? Falei, dei entrevista, escrevi, batendo que parte da política sobre drogas e de saúde mental ficasse fora do Ministério da Saúde. Eu acho que não faz sentido isso ficar fora do Ministério da Saúde, e que de alguma forma gerasse, digamos assim, uma ideia naturalizada de que essas comunidades terapêuticas continuarão tendo verbas, etc. Então acho que a gente precisa continuar brigando contra isso, mas ao mesmo tempo a gente está num outro momento, num momento de recuperação dessa ideia de direitos humanos e de saúde mental, com a visão não manicomial. Enfim, acho que a gente tem um departamento de saúde mental no Ministério da Saúde, assim, então a gente tem, digamos, mais condições de continuar lutando. Aqui no CAPS, não é raro encontrarmos pessoas que passam por situações de tortura e violações dos direitos humanos, em nome de um suposto tratamento para o uso problemático de substâncias. O que você diria para essas pessoas e para os técnicos que as acolhem? Olha, eu acho que olhando para os técnicos, assim, acho que tem um compromisso ético que vai além do espaço físico do CAPS, né? Não se faz uma política antimanicomial sem um envolvimento bastante radical, primeiro com uma visão que vai além de uma certa clínica nos CAPS, né? Assim, uma ideia de um CAPS que vai cuidar da saúde mental num certo modelo clínico, uma ideia assim. É um compromisso ético e político com essa população e ir para as ruas lutar. Eu acho que assim, as pessoas que vão para o CAPS com essa história que você colocou, elas precisam de cuidado, de atenção, precisam de escuta, etc. Mas elas precisam sentir que essa instituição CAPS tem um compromisso histórico, um compromisso ético, um compromisso político com essa causa, que é uma luta na sociedade mesmo. É acolher essa história, né? Claro, você individualiza no sentido de que cada um desses sujeitos tem a sua própria vivência, mas você nunca pode perder a dimensão política, histórica do que está acontecendo, né? Sob pena da gente despolitizar um problema que é fundamentalmente um problema político na sociedade. Ao mesmo tempo, acolher cada um desses sujeitos no seu sofrimento singular, mas ao mesmo tempo sempre entender que isso é uma luta histórica, que isso é um compromisso ético, é um compromisso político com a causa da luta antimanicomial, da saúde mental, etc. O Camaleão deixou bem evidente que as dificuldades não podem ser simplesmente resolvidas com uma internação. Tipo, internou, curou e segue a vida. A vida tem seus altos e baixos. Em relação às drogas, às substâncias psicoativas, como é que você tá? Então, faz 5 meses que eu tô limpo, né? Faz 5 meses que eu não uso nem álcool, nada. Eu já fiquei 1 ano e 6 meses.
Aí esse 1 ano e 6 meses eu acabei terminando o relacionamento, aí tive uma recaída. Não foi por causa do relacionamento, foi por minha causa, né, que eu não pedi ajuda. Mas aí tava perto do ano novo, carnaval, aí acabei dando uma... Quando vem a recaída assim, é mais você primeiro começa a usar e depois vem a depressão, a mania ou a hipomania, ou é o contrário? O meu é mais mania. O que começa primeiro? O uso de maconha ou de outras substâncias que você estava falando, ou você já começa a ficar um pouco diferente? Eu já começo a ficar um pouco diferente. Mesmo antes de começar? Mesmo antes de começar a usar. Tipo, eu já tava dormindo pouco já. Eu já tava mais falante, mesmo sem beber. Não é que não é bom falar, sabe? Mas eu falava de forma exorbitante, não queria... E viajava nas minhas próprias ideias, assim. E eu vejo também, né? Tem situações que eu vejo, que eu ouço, coisa. É esse grau já que chega, hoje em dia, né? Tenho a impressão que uma coisa vai piorando a outra. Você começa a ficar um pouco diferente, começa a beber, começa a usar mais alguma coisa, e a coisa vai complicando. Aí vai bola de neve, né? Com certeza é uma bola de neve que eu não consigo parar e não tem quem consiga parar se não for eu mesmo, sabe? Se não for eu, tipo, a última interação que eu tive fui eu que pedi ajuda. Fui eu que não tava me aguentando. Porque eu ficava andando de um lado pro outro, fumando cigarro, e não sabia o que fazer com aquela energia. Eu ficava fazendo flexão, aí ficava, nossa, fazendo polichinelo. Aí eu falei, puta que pariu, quando que vai acabar essa agonia? Eu quero ficar... Eu tava tomando risperidona e lítio. Só que não tava fazendo efeito nenhum. Essa ideia de uma rede no território da RAPS, dos CAPS e de outros dispositivos de atendimento é uma ideia, digamos assim, de manter esse sujeito acolhido no seu território. É interferir nas relações sociais também dele. Então, assim, o CAPS ele não é só um lugar para atender as pessoas, ele é um lugar para influenciar o debate na própria sociedade. O CAPS ele tem que o CAPS e a rede substitutiva, de modo geral, tem que provocar mudanças no próprio território. Fica mais fácil entender isso com a figura do chamado louco, né? do esquizofrênico, do sujeito que tem um diagnóstico de doença mental, que ficava antes isolado, internado no hospital psiquiátrico, etc. Mas o debate na sociedade, a existência dos CAPs, integram ele nesse grupo, e aí aquela própria comunidade. Eu vou pegar um exemplo que eu acho um exemplo bastante interessante, que é o exemplo de um CEPO, né, de um centro de convivência, aqui da Zona Norte de São Paulo, que passou a desenvolver uma relação com a escola de samba X9. Então, montaram tem uma ala, já há 2 décadas acho que tem essa ala, que é os Loucos pela X. Então, além do espaço de socialização, etc., tem uma mudança na própria comunidade, porque aí a própria escola começa a entender aquele grupo, digamos, que tinha esse estereótipo, né, da loucura, etc., em vez de causar medo, causou acolhimento, empatia, simpatia pela participação desse grupo no carnaval. Então esse grupo deixou de ser um grupo olhado como um grupo de malucos, digamos assim, para ser um grupo, mais uma ala importante da escola de samba. Então são mudanças que acontecem no território, né? Quando é com louco, funcionou de um jeito, e com substâncias psicoativas tem um outro componente. Tem uma ideia moralista em relação a isso, né? E pensa esse sujeito como um sujeito fraco moralmente, como se ele tivesse um defeito de fabricação, né? Um defeito moral de fabricação. Quando eu coloquei lá atrás que as comunidades terapêuticas falam assim, então por isso que precisa de doutrinação religiosa, etc. Isso sim é inclusão, né? Não é só inclusão econômica, é ser visto, ser ouvido, fazer parte da comunidade. Sem trocadilho, né? Sem trocadilho. Comunidade mesmo. Somos nós. Mas para isso, a RAPS precisa funcionar, inclusive em momentos de crise. Às vezes a gente está falando assim do paciente que está em crise. Eu até usei a expressão paciente, assim, vida essa expressão mesmo, assim, mas assim, usuário em crise. E aí a ideia é de que o CAPS não cuida de crise. Ele cuida só do usuário que está bonitinho, está obediente, está participante, está criativo, está bacana, está bonito, está cheiroso, etc.
de alguma forma, a gente precisa pensar que os CAPs também é um lugar para essa comunicação mais radical na crise, né? Porque senão a gente fica sempre assim, entrou em crise, encaminha, entrou em crise, encaminha. Eu acho que isso gera uma fragilidade no CAPS. Eu acho que o CAPS tem que testar a sua capacidade de contingência, inclusive desse usuário que está, digamos assim, fora do controle. Mas aí você tem outras saídas, né? Porque daí a ideia assim, não é ir para uma comunidade terapêutica. Você tem a possibilidade de uma internação em leito psiquiátrico no hospital comum, né? Você tem outras possibilidades de manejo disso que não seja encaminhamento para o isolamento, para uma comunidade terapêutica, para um hospital psiquiátrico, né? Mas aí é isso também, porque daí a gente chega naquelas coisas bem concretas. O CAPS está pequeno, a casa foi desalugada, o CAPS já mudou 3 vezes o endereço nos últimos anos, então você começa assim, você tem uma política de desmonte. Então, às vezes, né, eu tenho notícias assim, de uma equipe do CAPS que foi totalmente mudada nos últimos 6 meses, 3 vezes já. Então isso fica difícil, porque você está sempre pegando profissionais que estão começando, profissionais que estão iniciando, profissionais que não conhecem aquele território, que não sabem Então fica muito mais difícil. Então fica sempre assim, cada crise do usuário vira uma grande novela, porque aquilo é a coisa maior que está acontecendo lá, né? É preciso até uma repactuação do próprio CAPS sobre o que CAPS que a gente está falando, né? Eu acho que enfraquece muito o CAPS quando o CAPS fica uma coisa parecida com uma clínica psicológica, uma clínica psiquiátrica, né? Ele fica sendo um lugar de fazer exame, de renovar, fazer algum tipo de atividade terapêutica, etc, etc. Mas ele não é esse instrumento da construção de um movimento antimanicomial, um movimento de empoderamento dessas pessoas, desse lugar protagonista dos usuários, desse lugar também com muito protagonismo das famílias, né? Então, nesse diálogo permanente entre esses diversos protagonismos, né? Você não tem um protagonismo do usuário que anula outros protagonismos, né? Inclusive do profissional. Mas o profissional se dirige a esses usuários entendendo que os sujeitos da atenção são eles. Eu acho que essa crise desse sujeito da atenção é um pouco esse rompimento de quando esse sujeito está em crise, ele não é mais meu. Aí ele tem que ir para um outro lugar. Eu acho que a gente precisa resistir a isso. Agora, para resistir a isso, precisa ter condições, né? E eu fico pensando muito na situação das famílias. A pessoa está em crise, a rede de atenção psicossocial não consegue dar conta. Essas comunidades terapêuticas, na hora do desespero, parecem uma solução. Só que não. Naquela primeira clínica, como é que o pessoal lidava com esse tipo de situação? Não tinha alguém que estava agitado, estava sem consciência, sem noção do que estava fazendo? Lidava, repudiava, assim, sabe? Tipo, deixava fora... Porque era foda. Porque no começo, assim, eu perdi muito minha sopa, assim. Porque os caras ficavam trocando por cigarro. Eu queria fumar cigarro, eu tava muito agitado e não tinha cigarro. Aí eu ficava trocando minha sopa por cigarro. Porque eu tava muito fora de realidade, só queria alguma coisa pra desestressar a minha mente. Mas foi por muito tempo. Eles até entender que era um quadro de bipolaridade mesmo. É que como eles tinham terapeutas, né, que era os caras que ficavam falando sobre o vício. Só que na real isso aí não funciona, né? Mas qual é a solução então? Acho que a gente precisaria de mais alguns episódios para falar disso. O Camaleão encontrou o que tem funcionado para ele. Eu queria perguntar uma coisa com relação a hoje, que você estuda, como é que tá a sua vida? Então, eu tô me sentindo muito menos ocioso, sabe? Às vezes eu sinto uma necessidade de fazer algo para não me sentir invalidado, tanto pela, tipo, meus pais não me cobram nada hoje em dia, sabe? Tipo, porque eles meio que só têm medo de eu ficar surtado.
porque eu fico muito ríspido, jogo muito veneno, fico falando um monte de coisa que eles não merecem ouvir. Com certeza, hoje eu tento fazer o meu máximo para não ficar ocioso e criar uma bola de neve de novo. É isso. De tudo isso que a gente ouviu aqui, podemos tirar alguns pontos principais. Pode falar, já peguei aqui minha caneta para anotar. Em primeiro lugar, nossa sociedade precisa rever a forma como encara as substâncias psicoativas. Uma grande parte dos danos causados pelas drogas são fruto, na verdade, da criminalização e do terror social. Esses dois fatores, a criminalização e o terror social, são aplicados especialmente sobre as populações mais vulneráveis e fazem girar a roda da miséria e da exclusão num círculo sem fim. Acho que nossa sociedade está com algumas dificuldades para encarar esses problemas de frente. Com certeza. Diante do terror social gerado, o discurso higienista de, entre aspas, limpar os indesejáveis ganha força. Sei. Conheço um monte de gente que acha que nossa sociedade está suja e que precisa de uma limpeza. Se acham superiores. Sim. E aí vamos para o segundo ponto. A necessidade de um tratamento que seja no território, que cuide das pessoas, independente de quererem ou conseguirem parar de usar as substâncias. Um tratamento que seja inclusivo e includente. E esse tratamento seria no CAPS? Mais do que no CAPS, em toda a rede de serviços que compõem a rede de atenção psicossocial e também a rede da assistência, da educação, do próprio Poder Judiciário. Ah, mas isso é muito complicado. Complicado é acreditar em soluções simples e erradas para problemas complexos. E ainda poderíamos falar da atuação em determinantes sociais... Ciclista, os nossos convidados estão esperando para se despedir. E daqui a pouco, o último ouvinte vai desistir de chegar no final do episódio. Ops! Rogério, por favor, você pode deixar um comentário final para os nossos ouvintes? Bom, primeiro saudar a iniciativa de vocês de ter um podcast, enfim, de ter esse instrumento de comunicação, de conversas e debates aí a partir do CAPS, né? Acho que é fundamental isso, porque é um pouco o que a gente espera do CAPS, né? Que ele não seja um lugar de uma atenção vertical, técnica, clínica, mas que ele seja esse instrumento de uma atenção horizontal com esse protagonismo dos usuários, enfim, acho que vocês estão de parabéns. Camaleão, muito obrigada pelo seu depoimento. Você poderia fazer uma declaração final para a gente? Opa, eu agradeço a todos que vocês me ouviram em silêncio. Fico muito contente de estar aqui, poder contar um pouco da minha história, às vezes dá até um alívio assim no coração que sai as coisas. Tamo junto. Lá vai um maltrapilho bem vestido, mulambo perfumado, faz mais um furo no cinto, faz mais sentido, fluindo no instinto, magro e drogado. Listen to the lesson, lição sem vinho tinto, 1000 grau. E assim terminamos mais um episódio do CapsCast do Gato Preto. Aperta o botão para seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode nos ajudar dando 5 estrelas e recomendando o nosso podcast para seus amigos. Segue a gente no Instagram também. Estamos no @capscast.do.gatopreto. O link está lá na descrição do episódio. E a gente tem um e-mail, capscastdogatopreto, tudo junto, @gmail.com. Manda lá suas perguntas, comentários e sugestões de temas. Esse episódio usou áudio do Black Alien. A leitura do aviso e dos trechos do relatório foi do jogador. O link para o relatório completo está na descrição do episódio. Dá uma olhadinha lá. Um grande abraço e até o próximo. Até o próximo! Eu lembrei que é Deus quem acerta as contas. Ele acerta no início, no meio e no fim das contas. Quem somos nós nesse mundo complicado? Danger Zone, sou só mais um. Sente o som e o peso da pata do pirata sem garrafa de rum. Mostre-me um homem são e eu curarei. You're running and you're running and you're running away. Não posso correr de mim mesmo, eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. E em febre constante, e o dom
de mim mesmo eu sei. Nunca mais é tempo demais, baby, o tempo é rei. Oi, eu sou a Anne. Eu que fiz a pergunta no início do episódio. Lembra daquela minha amiga que estava internada? Que eu estava com medo dela voltar para o convívio da família e tomar medicação sozinha e até mesmo tentar contra a própria vida? Então, ufa, o sufoco passou. Ela está bem, está em casa, está conseguindo ficar mais próxima da família. O pai dela que está dando medicação para ela. Eu pude ver e acompanhar isso de perto. Eu fui passear com meu filho e amiga dele numa pracinha e nós encontramos ela. Ela estava com uma lata de tinta na mão, aí a gente começou a conversar e as crianças começaram a brincar com ela e pintar também. Foi bem divertido. Graças a Deus. Essa questão de cuidado mútuo, de um cuidar do outro, funciona. Graças a Deus ela está bem.